no quilômetro, que mora no quilômetro do Livramento. Não quer dizer que são descendentes do quilômetro do Livramento, mas é como se dissesse assim, remanescente, o resto do pessoal que passou, que mora no quilômetro do Livramento. Não é nem remanescente do quilômetro do Livramento. Mas será que quilombola não é mais apropriado? Tipo, tem um pontinho aqui, associação de remanescentes. Aí essa associação do quilômetro está se referindo à associação. E assim, o pior de tudo é que, assim, se a gente for ver por outro lado, realmente nós somos o resto, porque a quantidade de pessoas que moraram aqui, o que ficou, ficou o resto. Mas sabe onde é que E ainda vem continua diminuindo. Tem um problema aí que é o seguinte, ó, a lei fala remanescente de quilombo, né? Vocês não estão chamando de remanescente assim por conta de que quiseram, não. A Constituição não foi feita pelo povo negro, né? Somente foi uma luta do povo negro, mas quem redigiu dessa forma. Então, graças a essa redação da Constituição, é que a gente reconhece esse termo remanescente de quilombo. Está na Constituição, Aqui vem a outra Constituição. Que é terra, aqui a gente colocou, é um pedaço demarcado como posse, né? Adquirido através de doação. E território é uma conquista de um espaço físico onde predominam as histórias étnicas e culturais. Exemplo, quilômetro de Livramento é o território. Só foi 2 grupos? Não fez? Só foi isso. Então, aí terra, espaço utilizado para plantar, criar, construir. E território, área ocupada. Área ocupada por um povo, com sua cultura, costumes, crenças, valores, saberes, referências, identidade, história e lutas. Terra pode ser simplesmente um espaço onde você vai construir sua casa, onde você vai criar um animal, você vai colocar uma roça, né? Sim. E aí territórios. Por exemplo, quem aqui caça, ou quem já caçou, ou quem mais ou menos onde os pais caçam. Então, quando tu caça, por onde tu anda então, pra caçar? Então, o que você diz por isso? Então, a missão não é questão de comunidade, assim. E, por exemplo, a Fundação Palmares, ela é como se fosse uma caixinha, né? Referências e bens culturais. Detenhamos-nos agora na noção de referência cultural que, assim como a do inventário anterior comentada, implica uma ampla gama de significados. Para elucidá-la, convém tomar novamente a definição do dicionário. Aí tem aqui o que é a definição de referência. O que quer dizer isso? Aí tem 1, 2, alusão, menção, insinuação, ponto do terreno perfeitamente identificado e materializado, cuja cota verdadeira é calculada com grande precisão para servir de base à determinação das atitudes e outros pontos que lhe ficam próximos. A vida social atribui sentido diferenciado. São as consideradas mais belas, são as mais lembradas, são as mais queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente, construindo lugares e territórios reconhecidos. Portanto, dessa perspectiva, um ponto de partida do inventário é focalizar dimensões concretas. Mas, pai, eu só uma questão em relação à marca para fechar. A gente vai fazer mudar no chão mesmo. Você vai puxar frio, galera topa, ou você vai quebrar puxar a mesa? Vou perguntar para eles antes de tudo.
segurar. Assim, ó, fazendo aqui, ó. Eu tô colocando só pra gente marcar. Colocando aqui, ó, na procedura. Eu sou Marco, eu já fui então sou eu que vou ficar com vocês, aprender com o show. Eu vou facilitar para vocês essa primeira parte do nosso dia de hoje. Então, antes eu vou dar um informe, né, para vocês. A gente temos 2 lixeiros ali, que um é para colocar os materiais orgânicos e outros inorgânicos. Né? A gente for usar alguma coisa, então, a gente for jogar o lixo, a gente separar. Okay? E agora nós vamos uma dinâmica, que é a dinâmica dos números. E vocês vão ficar de pé e eu também vou distribuir aqui os números para vocês. Esse é nosso. Esse é nosso. Nunca viu, não? Então, pessoal, assim, na verdade, a brincadeira ficou um pouco comprometida, né? Devido às pessoas não terem vindo todas, né? Assim, porque a gente tem vamos supor que aqui é uma casa. E essa casa, ela tá pegando fogo. Deixa eu distribuir os papéis. Vocês podem ir desgrampeando, certo? Pessoas se preocuparam com o individualismo, né? Cada pessoa em si. Como foi você viu? Assim, como foi que vocês se sentiram quando estava trocando? Fiquei desesperada para trocar logo e subir logo. Eu estava me lembrando dos outros. Eu saía. Mas assim, e assim, vocês tiveram algum outro sentimento, além dessa questão, a casa pegando fogo, tudo? E para arrepio para ajudar as outras questões. Uhum. Mas, e aí depois que você conseguiu ver outra pessoa, assim, tu resolveu ajudar? Ele é obrigado. Eu lembrei. Desde o lembrei, tá obrigada a quem ajuda. Tem que ajudar pra ser ajudado. Né? Poxa, tu perto do WhatsApp 1002 também. Foi, aconteceu também comigo. Eu tava atrás de um 2, só que eu não sabia. Aí o dela também não Acho que foi peguei. Valdinha, não sei, mas ela até tinha sobrando, mas ela não queria o que eu tinha. Ela tinha 2 anos mas ninguém tinha um grande Uma pessoa estava precisando do 4, aí eu dei o 4, pegando 3, porque eu escutei outra pessoa que estava precisando do 3, cada um 2. Aí achou 2. Mas a gente trocou o negócio. Eu também. Eu tava com 2, 1. Aí trocamos. E ele já tinha um, parece. Eu peguei essa questão de devolver. Eu poderia ter salvo ela muito, não sei qual foi. Mas não poderia, já que ela não tenta, né? Pois é, A assim, gente for pensar, pô, quem fica isso daí? exatamente assim. E aí, assim, eu acho que a gente tem que ter uma outra visão, né? Se é pouco, nós vamos dividir, né? Com todas as pessoas. Por exemplo, vamos supor que tenha um projeto de casas para uma comunidade quilombola, né? Sim. E aí dessas casas só são 30 casas. Só uma comunidade precisa de 60 casas. E aí tem 2 comunidades. Será que essas 30 eu vou querer só para mim, mesmo a outra precisando também, né? Sim, será que seria bom 15 para um e 15 para outro e lutar para conquistar mais, né? Sim, acho que a gente tem que pensar um pouco mais nessa linha, né? Assim, às vezes até as coisas que vêm sem a gente ter muita interferência, mas que quando chega na comunidade a gente tem que dizer mais ou menos como é que são as coisas. Por exemplo, se a gente... E aí, por exemplo, você vai escrevendo... É só copiar... Sabe todo inteiro. É um, assim. Eu acho que isso daqui é uma diferença que tem cultural. Encontros de pessoas de novembro e Palavras que
Eu nem sei, tudo é agora nesse Você tem calçamento, né? Eu faço a melhor coisa que eu tinha filmado. Só que você que já não responde. Deixa eu falar mais. E vai debater o que foi. A gente entende. É o marcador, não sei. Brincadeira, eu vou lhe ajudar. E aquele pé de cajá, tem lá no outro livramento, como dizem. E o calçamento de pedra bruta. E o coco de roda. Ali eu só botei 2 bonequinhos, porque eu não sei desenhar. E o balaio, que é feito de cipó, conhecido como bambu. Que acho que faz parte aqui da cultura. Uma coisa que representa a cultura daqui, né? Sim. De lado era um grupo musical que saía tocando na zabumba, caixa, né, os instrumentos. Aí pelas casas numa época do ano, acordava as pessoas, assim, mais ou menos chegava 4 horas da manhã, acordava as pessoas e ali ou ganhava bebida, que era tudo que o pessoal dava para daquele povo que estava tocando, ou arrecadava dinheiro para ajudar na noite de novembro de alguém. Tem um defeito na fala, um pouco gago. Ele também era conhecido por ter os pés muito grandes, calçava, a sandália dele era ordem encomenda, né? E era chefe, ele foi líder na comunidade logo após que faleceram os primeiros, né, naquela febre de 1926, que foi peste bubônica, conhece lá, né? E ele ficou, desde aquela época, chefiando o lugar. Quando ele organizava aqui as novenas, os bailes que ele chamava de baile. Se alguém tentasse abusar, uma pessoa que viesse de fora ou de dentro da comunidade mesmo, quisesse abrir bagunça, como é chamado aqui, ele amarrava no tronco da laranjeira, na árvore. E também ele é respeitado lá fora, porque no Saco dos Caçulas e São José e Passo de Irerê, principalmente São José e Passo de Irerê, que eram os 2 pontos que tem as pessoas ricas, né, vamos dizer assim, só aceitava alguém do livramento para comprar, ou para vender, ou para pegar alguma coisa, se fosse com a ordem dele e de Luizão, né, Zé Galo e Luizão. E quando alguém vinha para o pessoal, tinha muito medo de vir aqui ao livramento, tinha medo dos negros, mas por conhecer esses 2, Zé Galo e Luizão, eles se sentiram seguros aqui dentro, porque sabiam que eles eram pessoas de bem, que não achavam os outros negros bons, mas achavam ele. Quando era para fazer as batalhas, aquelas batalhas dos eitos, né, para trabalhar no calçado do povo rico, né, quem era que organizava? E tem até um homem chamado Manuel Lopes, que ele era um cangaceiro. E as mulheres aqui tinham medo de trabalhar, mas se Zé Galo estivesse junto e dissesse que não
fazer mal. Porque quando ele botava os olhos em cima de uma mulher, ele queria se apossar daquele livramento, né? Ele queria se apossar mesmo. Aí elas tinham medo. Zé Galo, quando dizia, não, respeita essa aí sim, ainda se respeitava. Quer ver logo Casas de Pedra, além de querer ver Dona Maria Marçal, que é a mulher mais velha aqui na comunidade, que muitas vezes as pessoas só lembravam dele, eles querem ver as casas de pedra. Porque a pedra, eu acho que a casa foi construída de pedra aqui no Livramento e não em outros quilômetros que a gente já foi, porque o elemento fundamental aqui existente era a pedra, né? Quer dizer que aqui tem muita pedra. Conversa perguntando aqui, de onde era. Ele está em planejamento, conhecido nas oficinas lá. Ela falou assim, mas vocês vão sofrer para chegar nesse lugar, viu? Acho que não, porque a gente não se importa com essas coisas. Aí foi que o Felipe chegou e eu perguntando através do que a gente via, se vem por conta própria, se vem através de alguma associação, de alguma organização. Aí o Felipe chegou e já ficou prestando mais ela e eu fui internado. Aí foi que ela perguntou. Ela falou assim. E que apesar de ter começado há um bom tempo, ainda existe, né? Eu acho que isso aí também vem acontecendo por causa da união das pessoas. Quer dizer, nem todas as pessoas gostam de ir para novena, né? Mas só que tem algumas que vão, ainda entram, ainda rezam, né? Por isso que eu citei. Tem as pessoas que rezam, que vêm antigamente, essas pessoas que rezam nas pessoas contra mal olhar, essas outras coisas. Tem as cacimbas, eu citei aqui as cacimbas também, né? O que eu acho. Não é chamo cacimba. Eu acho que nós precisamos também, né? Porque quando nós precisamos de água para beber, às vezes para lavar. Tem a pedra. Eu citei a pedra aqui, mas é um lugar que tem ali perto, tem muito, não sei se vocês conhecem, que lá tem uns cadeirões, e no lajeiro tem uma marca de um pezinho, que os povos mais velhos já falaram pra mim que foi um lugar por onde Jesus passou. As parteiras que já existem de muito tempo, deve ter algumas ainda por aí, mas por enquanto que eu saiba. Tem assim, necessitando. Sim, tem Mazinha Rosa, né? Dona Rosa, ela faz. As emboladas, que é as danças culturais que o povo costuma às vezes fazer aí, realizar, dançar. Só. Tem até a de pedra e o outro também. Eu estou mais aí para você, porque eles acharam que o que aconteceu ali é porque o pessoal era morreu um da família, de lá do outra comunidade vizinha, e associaram tudo nessa culpa. Era isso que não presta porque sabe. Material, aí colocamos música, dança e vocabulário vocal. A música não vai querer que eu canto não, né? Com certeza. Já estão devendo um pouco pra gente. A dívida pra gente não é problema, o problema é nós pagar. Alegrar o povão, vindo de certo do lugar de onde eles saíram, que não revelaram também. Mas eles diziam para aquelas bandas que vinham aqui de Jericó, né? Quando chegaram no riacho da Aveia, aí houve uma enxurrada e a água levou essa moça que é Ayá. Ayá, sabe que é uma palavra e quando chegou o pessoal que foi buscar, chegou aqui, cantou, ficou triste, mas depois fizeram uma música e já e essa música ficou sendo parte das danças e até hoje que ela eu acho que ela será imortal, porque muito tempo ninguém esqueceu. Tá, a música. Só é refrãozinho, a música é assim. Eu vi Ayá chorando, chorando, eu vi Ayá. Eu faço que
te amando, que tô te amando e vou te amar. Aí, a dança, né, que é o... E geralmente dançado em círculo ou em rua, né? O som produzido se parece com as batidas da casca do corpo, por isso, dança do corpo, né? E são 3 os passos dançados no corpo de roda, que é o repisado, o rebate e o tripé. Uma vez. Mas o corpo. Desfilar, que nem música, tô desfilando. E Vai, levanta as outras meninas aí. Cadê o som dele pra bater? Como é que é esse aí? Esse é repisado. E o pé chamado porque é um pouco tipo desorganizado. Todo mundo entra e dança bem, mas os pés bem fortes. Um vai pelo outro, vai por outro, um vai passando pelo outro. dá o círculo, né? Ou as ruas. A rua é as fileiras, um do lado do outro. Aí esses aí podem dançar organizado. Mas o trupé é quando entra todo mundo. Aí dança. Até quem não tá no círculo, né, pode chegar e entrar na roda e chamar mais o pé. Esse não tem pé. E aí, aprendeu? Como é que é? Não deu tempo, não. Das mães, principalmente, mais das avós. Sim. Sim. Tá fazendo coisa errada? Não. Para as mulheres, é só as mulheres. Isso é coisa de mulher. A gente está menstruado. Não é de fazer. Fazer a outra agoniado, levantar com os pés, gripe, alguma coisa desse tipo. Assim? Apoquentado é quando está nervoso. Fulô é flor. Pé do vidro, né? Esse é um pé do vidro. Arribar, levantar. Eido, que isso é utilizado nas roças, né? Lá em Rio também. Uma parte, pega escolhe uma parte e vai subir, né? Ali é o eido. Como se fosse uma rua, um corpo de cana. E troço. Troço é uma coisa ruim, né? Troço, coisa velha. Ou senão a louça de casa. Aió, que é pega um saco, né? Saco qualquer, coloca uma tira, pendura assim nessa parte do corpo e é utilizado para catar andu, catar café, colher milho, a feijão de corda, cachete, que são comprimidos, malagens comprimidos. E esgurejar. Você tá olhando os outros comer. Doido pra pedir. Pronto, tem muitas outras, né? A gente não tá lembrando agora, mas são bem palavras bem interessantes que eu acho que a gente deve trabalhar em cima disso, tentar dar uma recuperada nesse vocabulário local. Abufelado. Tá Muito que a gente tem mais uma coisa muito que eu acho muito interessante, que foi dada à comunidade, que dá, acho que deu mais paz, mais união, juntou mais o pessoal, agora se espalhado, né? Que agora ninguém está ligando mais igreja. Foi a igreja, aí tem a igreja, ela vai explicar o que significa. Ela é um patrimônio material da comunidade. Ela foi uma doação. Foi construída em 1940. O terreno pertencia a Carolina Paulo, que não queria doar o terreno. O padre amaldiçoou até a 5ª geração. O outro é o quê? Quem é a 5ª geração? Quem é a 5ª geração? Sim, essa Carolina Paula era dona do terreno que hoje é construída a igreja. Então, era um lugar alto. Ele não é plano como aqui o grupo, né? Ele é alto. E acho que foi assim uma estratégia já para degraus mesmo, né?
e foi doada pela Carolina Paulo. Pediram o terreno a ela. Como ela se recusou, primeiro ela doou e depois ela se arrependeu e queria pegar de volta. Aí o padre amaldiçoou até a quinta geração. Assim, amaldiçoou, disse que a quinta... só disse assim, ó, amaldiçoou você até a quinta geração. Aí tudo que aconteceu depois disso, de ruim na comunidade, as pessoas, por serem muito supersticiosas, as pessoas da comunidade, acham que foi devido a isso e a família dela, que até hoje às vezes acontece alguma coisa assim que envolve a moral, e o pessoal diz assim que é devido a essa... Já está. É do quê? Casa da Pedra. Essa que está lá perto da cola. Os mais velhos falam que quando as moças perdiam, os pais expulsavam de casa e elas se escondiam lá. Elas se perdiam no mato, não. Naquele sentido que você acha que todo mundo... Ela se perdeu, ela se encontrava, não? Não, mas é por causa que nessa época eu falava se perder. Quando ela perdia a virgindade. Era nessa pedra? Aí dizia, com algum cabra. Aí os pais expulsavam de casa e elas iam morar nessa pedra, embaixo dessa pedra. Você não tem uma perdida por lá. Aí lá, era aquele tempo que os pais eram mais... Aí Marcelo disse que lá o povo entrava, as mulheres entravam na vida, eram as mulheres da vida. Aí chegava os caras, a mulher da vida entrava. Um lugar turístico aí, onde existe a primeira taverna, que nem na idade da pedra. Sim. Falando sobre ela, assim. Agora, assim, geralmente ela é referência também, por que torna-se referência? É que nem Lúcia falou várias vezes, assim, geralmente porque tem algo e as pessoas só indicam aquele espaço, né, assim. E ele é algo que a comunidade não esquece, assim, algo, ou uma ação, assim, porque quando a gente passa para bem material, bem cultural, desculpa, assim, bem cultural ele tá muito, não é a pessoa que, por exemplo, tem uma parteira, tal parteira, ela é um bem cultural da comunidade, né, assim. Vocês já ouviram falar algo sobre isso, as outras pessoas também? Sim, que quando uma casa é tombada, vocês nunca ouviram nem falar nesse negócio de tombada. Mas a casa tombada é dada pelo governo, não, né? Se é dado pelo governo? Se é doado? Se a casa é doada? Sim. Não. Existe, por exemplo, às vezes são algumas casas, né, que ela tem toda uma relação histórica, assim. Por exemplo, tipo nem as casas de pedra mesmo, assim. Ela tem toda a relação com a história de vocês, né, assim, dos vossos ancestrais. Então, isso quer dizer que ela tem um valor muito grande. Então, por exemplo, a ideia de tombar é para preservar, né, para que ela não seja destruída. Então, se mesmo a casa sendo tua, que nem ela falou, assim, mas sendo tombada é exatamente para que ela não seja destruída, né. Aqui, a casa de pedra que deveria ser tombada e já foi modificada com a alvenaria até, foi a casa da avó de Valéria. Foi agora, está totalmente modificada. Fizeram uma construção de blocos na frente da casa, que antes era uma casa referência mesmo lá na comunidade Casa de Pedra. Está modernizada. O que vocês acham dessa modernização? Transformação? Acabando com as casas de pedra. Assim, para quem é dotado de cultura, é lamentável, mas para a pessoa que se cria numa casa que o povo chama de chiqueira, é uma conquista. Que nem uma prima minha lá no Leme, que eu fui lá visitar o pessoal dos amigos daqui lá. E ela disse, a casa que eu morava, não posso dizer que é uma casa, é um chiqueiro. Então, o próprio morador tem vergonha da sua origem. Deve ser comunicado ao IFAM, né, que eu não lembro mais a sigla, eu não lembro ainda, Helena. É um instituto que... É o que faz... Ele protege. Isso, que protege o patrimônio material, né, que aí no caso é o tombamento, e o imaterial, que é um registro, né. E tu lembra?
patrimônio material. Então, gente, vocês ficam com patrimônio material, né? E material. Então, vocês sabem assim qual a forma que se pode, para preservar, a forma que vocês podem fazer para que esse patrimônio não acabe? Vocês botaram o que aí, patrimônio material? a música não vai, será, como vocês haviam falado, né? Que com certeza será imortal. Porque acho que até as crianças dessa nova geração de 4 anos já sabem cantar, né? É uma música pequena, fácil de lembrar, então é um dos nossos patrimônios imaterial. Imaterial é uma coisa que você não pode pegar, né? Mas você sabe que existe. Aí, o corpo de roda. É uma coisa que pode morrer, pode acabar, se a gente não ficar fazendo um trabalho em cima disso, pode não ficar fazendo um resgate, tentando preservar pelo menos o pouco que ainda nos resta, né? E o vocabulário poderá sim desaparecer, porque quem faz isso aí geralmente são as pessoas mais velhas. Os novos geralmente não utilizam esse vocabulário ainda. Pra que Ninguém sabe? Então, mas para que esse vocabulário não acabe? Você sabe o que pode ser feito? Continuar, seguir em frente assim, sempre ensinando aos outros. Ensinar não, porque professora de português não vai ensinar, eu vou fazer Não é ensinar assim ao professor, dizendo assim, relembrar, né? Como é que faz, assim. Sim, o significado, né? Porque elas estão desaparecendo, né? Muitas vezes. Fazer tipo um pequeno glossário, um pequeno vocabulário e mostrar, como se falava isso, qual significado. Quando a criança está doente. Hoje aqui no menos se sabe, mas lá fora, quando sai para estudar ali, se for falar diferente, aí vão perguntar o que é. Que é isso, vou estudar em Triunfo. Na região até que sabe. Diz assim, eu tomei uma meizinha para dor de barriga, ou só uma meizinha ali para... Aí ele vai saber o que é meizinha. E assim, aqui tem uma diferença entre palavras que é consideradas erradas na língua portuguesa e palavras na língua portuguesa não, na matéria. Brasileiro, né? E as que são diferentes. Por exemplo, mulher. Tá? Se eu escrever mulher, vou falar, eu posso estar falando errado. Mas agora as outras palavras que estão ali, meizinho, não é considerada uma palavra errada, é uma palavra diferente. Então, e quem pode dizer também que mulher está errada? Pois é. Então, não, eu quero que entenda essa diferença. Assim, a gente está colocando para as pessoas essa questão de dizer assim, se eu falar mulher está errado. É verdade. E uma coisa que a gente tem que valorizar, assim, é o que a gente fala, né? Que tem na comunidade, que infelizmente às vezes a gente termina perdendo isso com o passar do tempo, né? Devido a outras influências, exemplo, meus irmãos mesmo, né? Quando foi para São Paulo, o pessoal sofria muito lá devido à forma que falava aqui em Pernambuco. Essa forma de falar arrastado, né? Que nem a gente fala lá. Que nem a gente fala lá em Conceição, que assim, tem outras pessoas que falam mais arrastado ainda do que a gente. E assim, eles começaram a se adaptar com a forma de viver lá, né? Assim. E aí quando chegaram aqui, alguns chegaram querendo dar uma de paulista, e quando a gente falava, por exemplo, a gente raramente fala moeda, né? Assim, a gente diz é prata mesmo, dinheiro. Aí, não, rapaz, não é prata não, é moeda, não sei o quê. Mas foi assim, por exemplo. A gente geralmente tem essas riquezas todos esses patrimônios. Assim, quais são as formas que vocês têm assim, de estar registrando isso que vocês têm na comunidade? Sim, isso aí eu entendi. Você falou sobre a escrita, a oralidade. Isso. Ela falou sobre o documento, de estar registrando. Dizendo, aqui teve algum livro contando a história, que mais ou menos é isso que quer saber.
um livro que conta a história do livro. Então, vocês falaram em registro. Falaram em DVD, né? Que foi feito também. Então, em registro. O que é que vocês entendem assim por registro? Até por registro mesmo. O que vocês entendem por registro? Quando a gente, por exemplo, foram feitos registros através de foto, de imagens, né? E também através de cordel, nós temos aqui na comunidade, de vez em quando até é repassado para as pessoas que vêm visitar ou pesquisadores, cordel já prontinho, né? Através de projetos políticos, pedagógicos da escola, da faculdade, tem isso. Assim, que eu queria perguntar assim, sobre se vocês fossem fazer, por exemplo, um livro, vocês acham que seria diferente vocês estarem fazendo um livro com a história de vocês, assim, uma história de vocês para vocês, de uma outra pessoa que não morasse aqui? Com certeza. Vocês acham que... Então, aí qual a importância assim, de vocês mesmo tá fazendo, falando de vocês? Então, é a nossa história, então a gente tem contato direto com o povo, a gente vive essa realidade, então já tem uma diferença grande de que chegar uma pessoa de fora aqui, aí vai ali, faz uma entrevista, vai ali no outro carro, faz uma entrevista, olha algumas coisas e vai embora, chega lá, monta lá seu livro, monta lá os seus escritos e tá pronto, né? Então ela vivenciou alguma coisa, ela veio e foi embora. É até, assim, eu como escritora, se eu estiver escrevendo sobre a comunidade e eu não estiver dentro da comunidade, eu estiver em Princesa, por exemplo, que às vezes estou de férias, aí estou lá escrevendo, eu digo lá no Livramento assim, quando eu estou aqui escrevendo, eu digo aqui no Livramento, aí eu já uso esse tempo diferente, então mesmo assim é ser daqui, escrever sobre a história, o povo daqui, é diferente de quem escreve sobre as pessoas daqui e não mora aqui. A história é porque queremos preservá-la, né? É diferente. Quando fala da pessoa, de registrar. Então, quem é que é melhor de falar sobre tudo isso que a gente falou? Será nós que viemos da Conceição ou vocês que estão aqui? Nós que estamos aqui. Vocês acham que essa forma, assim, o audiovisual, é uma forma de você estar mostrando a vida de vocês para outras pessoas? Com certeza. É tanto que tem um programa na rede TV Brasil e também é um documentário que passa. Eu acho que ele é uns 3 minutos, 4, assim. É muito tempo. Chamado Som de Rua, é um programa que tinha na TVE, tem na Futura também, Som de Rua. E tem alguma coisa sobre Livramento, é um programa que ele é bem relato, bem rápido. A gente tem até isso gravado, né? E a gente aí descobre a importância do audiovisual, porque lá foi registrado em 93, mais ou menos. E pessoas que estão ali, né, naquelas imagens, hoje não vivem mais. Registrar a história de vocês mesmo, assim. Qual o valor que isso tem para vocês? O valor? Sim. Acho que é um valor muito especial, né? Porque daí você vai ver que vai ter pessoas assim, pessoas que é envolvido. Por exemplo, se vem a pessoa de fora perguntar, vocês têm algum registro assim que mostre a história da comunidade? A gente vai ter como mostrar. E daí vai ser muito interessante também para a comunidade, né? Que daí vai dar mais alegria. Vai ver que a comunidade ficou só assim, só em palavras, assim, em papel. Vai ter uma visualidade assim mais ampla para eles. E as outras pessoas? Por exemplo, se vocês fossem fazer o registro, outras meninas, se vocês fossem fazer um registro daqui da comunidade, assim, vocês faria sobre o que, mais ou menos? Seria interessante para as pessoas mais velhas, que já
considero que é muito bom. Aí essas pessoas mais velhas, tu perguntaria mais ou menos o que pra ela? Assim, quer dizer, qual seria o ponto que tu abordaria pra falar com ela? O que achava de antes pra hoje? E as outras pessoas? É você mesmo. Então, pessoal. Tá mostrando, né, um pouco como eles são aqui, realmente. A gente poderia entender até esse vídeo de falar direito. Eu vi mais prático, não era, Lúcia? Tu, Aline e... Vai com você, Lúcia. Ela... Investir em renda, por exemplo, para a associação, para o grupo. Tem gente que, ou vocês, um turista sabe, quando a gente vai para um lugar fora, se a gente quiser algum tipo de informação, a gente tem que pagar por aquilo. Né? Aí vender para quem? Para os turistas, por exemplo, que sempre tem. Triunfo é uma cidade turística. Aí o pessoal do lado de vez em quando vem 3, 4 carros. Que querem levar lembranças do momento que viu. Ou para algum ver. Mas eu acho assim, porque nós temos assim que passar a nossa história para as pessoas assim em busca de outras histórias novas e explicar como é, fazer outro tipo assim, como vocês mesmos estão fazendo com a gente agora, né? É um clima assim que eu acho que é interessante repassar para os outros também a nossa história e aprender outras histórias também, né? Vamos falar assim, venda do vídeo assim, para escolas, para o governo. Por que para o governo? Porque, assim, para o governo distribuir nas escolas públicas, porque é as escolas que têm muito interesse na história de cultura, sobre cultura mesmo. A criança, o aluno está na sexta, sétima série, e se lá na escola guardasse, na videoteca da escola tivesse um arquivo sobre o livramento, talvez ele poderia ver e também se interessaria para conhecer a comunidade. Muitas vezes quando ele vem para cá ele já vem com outra expectativa. Poderia trazer melhores, né? Também poderia trazer melhores. Mas a maioria vem só buscar. Vem só pesquisar, né? Pesquisa. Vai embora, tchau. A gente fala de graça, assim, ganha o dinheiro dele lá. Eu digo assim, porque os alunos, por exemplo, quando a gente preparava o aluno aqui na escola, aí quando chamava para uma apresentação, aí a mãe mandava dizer, olha, mamãe, o menino dizia, mamãe disse que eu não vou não, porque não estou ganhando nada para isso. Exatamente, foi muito desse a resposta deles. Os meninos lá dizem assim, se for para dançar para a comunidade, ele dança, agora para os outros podem dançar. E poderia até reverter, por exemplo, o dinheiro desses documentários que seriam vendidos em obras sociais dentro da comunidade. Para apoiar o povo, porque os meninos não têm um calçado para dançar uma sandália de couro mesmo, que dê até aquele estalo. Porque eles não dançar de botas, que é um calçado. Então, com sandalinha desse tipo não faz barulho. E tênis não faz barulho. Botas tem um saltinho, que é o que eles dançam ainda faz barulho, mas cansa logo. E as meninas, tem meninas que foram dançar até de salto lá no Jericó. E a roupa das meninas é as mesmas roupas das senhoras, aí tem que pegar o elástico e subir a roupa. Dobrada, deve ficar no tamanho até Então, no caso, se fizesse assim uns vídeos assim, seria melhor, porque divulgando a situação do povo aqui, aí o governo poderia trazer melhores assim. Ela é ridícula. Lá, tu prefere que os outros falem por ti? É isso mesmo. Quer dizer que o que eles disseram aqui você não quer levar? A minha gente, minha hora esgotou. A minha hora esgotou. Histórias assim. Vocês falaram várias vezes assim, de vender, por exemplo, para turistas, aí depois a questão de governo também, assim. Mas qual seria o principal objetivo, assim, do trabalho do autorregistro, assim? Era só
para vender, para